Olá, queridos, paz do Senhor. Bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Estamos aqui hoje no 50º dia. Isso mesmo. Alcançamos 50 dias lendo a palavra de Deus, esta palavra que nos molda, esta palavra que nos orienta. Afinal, ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz para o nosso caminho. Que palavra maravilhosa é esta, a qual você decidiu diariamente meditar, ler, aprender, ouvir Deus falar com você através do seu devocional diário. Parabéns para você que chegou até aqui. Muito parabéns para você que alcançou 50% deste projeto. Você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveite também para inscrever-se aqui no canal e participar do nosso projeto de leitura da Bíblia em 100 dias. Nós temos aí nas playlists do canal algumas versões já gravadas, a ARC, a ARA, nós temos NVI, King James, e assim, esta versão é a nova versão transformadora que estamos lendo neste momento, e você poderá escolher a que melhor lhe agrada e juntos participar deste projeto. Que Deus continue abençoando você e toda a sua família. Vamos orar e dar sequência à leitura bíblica de hoje. Querido Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem dado a nós de juntos meditarmos na tua santa e poderosa palavra. Ministra o coração de cada um dos teus filhos, que o teu nome seja glorificado através deles. Amém. Romanos capítulo 1 diz assim: Eu, Paulo, escravo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo esta carta. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas Escrituras Sagradas por meio de seus profetas. Elas se referem a seu filho, que, como homem, nasceu da linhagem do rei Davi, e quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele recebemos a graça e a autoridade como apóstolos a chamar os gentios em toda a parte a crer nele e lhe oferecer a honra de seu nome. E vocês estão entre esses gentios, chamados para pertencer a Jesus Cristo. Escrevo a vocês, a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus e chamados para ser seu povo santo. Que Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Antes de tudo, quero dizer que por meio de Jesus Cristo agradeço, meu Deus, por todos vocês, pois sua fé nele é comentada em todo o mundo. O Deus a quem sirvo em meu espírito, anunciando boas novas a respeito de seu filho, sabe como nunca deixo de me lembrar de vocês em minhas orações, sempre pedindo, se for a vontade de Deus, uma oportunidade de ir vê-los. Desejo muito visitá-los, a fim de compartilhar com vocês alguma dádiva espiritual que os ajude a se fortalecerem. Quando nos encontrarmos, quero encorajá-los na fé e também quero ser encorajados por sua fé. Quero que saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas até agora fui impedido. Meu desejo é trabalhar entre vocês e ver frutos espirituais, como tenho visto entre outros gentios, pois sinto grande obrigação tanto para com os gregos como os bárbaros, tanto para com os instruídos como para os não instruídos. Por isso,
Aguardo com expectativa para visitá-los a fim de anunciar as boas novas também a vocês em Roma, pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele e que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Assim, Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. Por meio de tudo o que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos visíveis, seu poder eterno, sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos, trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens e seres humanos mortais, bem como as aves, animais e répteis. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram as verdades sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Por isso, Deus os entregou aos desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens e, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmo o castigo que merecia, uma vez que consideram que conhecer a Deus era algo inútil. O próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes, inventam novas maneiras de pecar e desobedecem seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. E o que é pior, incentivam os outros a também fazê-lo. Romanos, capítulo 2. Talvez vocês pensem que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você que julga o outro pratica as mesmas coisas. Sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos que praticam tais coisas. Uma vez que você julga os outros por fazer essas coisas e que leva a pensar que evitará o julgamento de Deus agir da mesma forma, não percebe quanto ele é bondoso e tolera pacientemente você?
não vê que essas manifestações de bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento, mas por causa do seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si, pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará. Ele julgará cada um de acordo com seus atos. Dará vida eterna àquele que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas derramará ira e indignação sobre os que vivem para si mesmos, que se recusam a obedecer à verdade e preferem entregar-se à vida da perversidade. A todos que praticam o mal, ele trará aflição, calamidade, primeiro para os judeus, também para os gentios, mas todos que fazem o bem, ele dará glória, honra, paz, primeiro aos judeus, também aos gentios, pois Deus não age com favoritismo. Assim, todos os que pecaram, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos, e todos que pecarem, estando sob a lei de Deus, de acordo com essa lei, serão julgados. Pois o simples ato de ouvir a lei não nos torna justos diante de Deus, mas sim a obediência à lei é que nos torna justos aos olhos dele. Até mesmo os gentios que não têm lei escrita, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei. Mesmo não a tendo, demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Isso se confirmará no dia em que Deus julgar os segredos de cada um por meio de Cristo Jesus, de acordo com as boas novas que anuncio. Você que se diz judeu e se apoia na lei de Deus e se orgulha de seu relacionamento especial com ele, conhece a vontade de Deus, sabe que é certo porque foi instruído em sua lei. Está convencido de que é guia para cegos e luz para os que estão perdidos na escuridão. Considera-se capaz de instruir os ignorantes e ensinar os caminhos de Deus às crianças. Está certo de que a lei de Deus lhe dá pleno conhecimento e verdade. Pois bem, se você ensina a outros, porque não ensina a si mesmo, diz a outros que não roubem, mas você mesmo rouba. Afirma que é errado cometer adultério, mas você mesmo adultera. Condena a idolatria, mas rouba objetos dos templos. Você que tanto se orgulha de conhecer a lei, desonra a Deus, obedecendo à lei. Não é de admirar que as Escrituras digam: os gentios blasfemam em nome de Deus por causa de vocês. A prática judaica da circuncisão só tem valor se você obedece à lei de Deus, mas se você que é circuncidado não obedece à lei de Deus, não é diferente de um gentio incircuncidado. E se os incircuncidados obedecem à lei de Deus, acaso não serão também considerados circuncidados? De fato, os gentios incircuncidados que cumprem a lei de Deus condenarão vocês, judeus que é circuncidado e tem lei de Deus, mas não obedece a ela. Pois ser judeu exteriormente ou ser circuncidado não torna ninguém judeu de fato. Judeu verdadeiro é quem o é no íntimo, e a circuncisão verdadeira é a do coração, feita pelo Espírito e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. Então, Romanos capítulo 3. Então, qual é a vantagem em ser judeu? A circuncisão tem algum valor? Sim, há muitos benefícios. Em primeiro lugar, aos judeus foi confiada toda a revelação de Deus. É verdade que alguns deles foram infiéis, mas isso significa que Deus será infiel?
De maneira nenhuma. Ainda que todos sejam mentirosos, Deus é verdadeiro. As Escrituras dizem a seu respeito: será provada que tens razão no que dizes e ganhará tua causa no juízo. Alguém poderia dizer, mas nosso pecado não cumpre um bom propósito, ajudando os outros a viverem como Deus é justo. Não é uma injustiça, portanto, Deus nos castigar. Estou seguindo o ponto de vista humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus poderia julgar o mundo? Alguém poderia argumentar ainda, mas por que Deus me condena como pecador se minha mentira ressalta sua verdade e lhes traz mais glória? E alguns até nos difamam, afirmando que dizemos, quanto mais pecarmos, melhor. Quem diz essas coisas merece condenação. Pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores do que os outros? Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos os judeus ou gentios estão sob o poder do pecado, como afirmam as Escrituras. Ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva com o odor do seu túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras, veneno de serpente goteja de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio por onde passam, deixa destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar a paz, não têm menor temor de Deus. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo o mundo é culpado diante de Deus. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra que somos pecadores. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem a exigência da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, e isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus, mas ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Jesus Cristo, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado. Com sangue ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecadores os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência à lei. Afinal, Deus é Deus apenas dos judeus? Não é também Deus dos gentios? Claro que sim. Existe um só Deus. Ele declara justos tanto judeus como gentios somente pela fé. Então, se enfatizarmos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. 1 Samuel, capítulo 12. Então Samuel falou a todo Israel: fiz o que pediram e lhes dei um rei. Agora ele é seu líder. Quanto a mim, estou aqui diante de vocês, um homem velho e de cabelos brancos, e meus filhos estão com vocês.
Estive a seu serviço como líder desde minha juventude até hoje. Aqui estou testemunho contra mim diante do Senhor e diante do rei que ele ungiu. De quem roubei um boi ou um jumento? Acaso enganei ou oprimi alguém? De quem aceitei suborno para perverter a justiça? Digam-me e farei restituição se cometi alguma injustiça. Eles responderam: o Senhor nunca nos enganou, nos oprimiu e nunca aceitou suborno. Então Samuel declarou: hoje o Senhor e o rei que ele ungiu são testemunhas de que minhas mãos estão limpas. Eles responderam: sim, eles são testemunhas. E Samuel continuou: foi o Senhor que escolheu Moisés e Arão e tirou seus antepassados da terra do Egito. Agora fiquem aqui diante do Senhor enquanto eu os confronto com todos os atos de justiça que o Senhor fez por vocês, por seus antepassados. Quando Israel estava no Egito, os seus antepassados clamaram ao Senhor. Ele enviou Moisés e Arão para tirá-los de lá e trazê-los a esta terra. Mas o povo logo se esqueceu do Senhor, seu Deus. Por isso ele os entregou a Sísera, comandante do exército de Azor, e também aos filisteus, ao rei de Moabe, que lutaram contra eles. Então clamaram novamente ao Senhor e disseram: pecamos quando abandonamos o Senhor, servimos as imagens de Baal e de Astarote. Agora, se nos livrares de nossos inimigos, serviremos somente a ti. O Senhor enviou Gideão, Bedã, Jefité e Samuel para livrá-los, e vocês viveram em segurança. No entanto, quando ficaram com medo de Naás, rei de Amon, vieram a mim e disseram que queriam um rei para governá-lo, embora o Senhor seu Deus já foi seu rei. Pois bem, aqui está o rei que vocês escolheram. Vocês o pediram e o Senhor atendeu. Agora, se temerem e servirem ao Senhor, derem ouvidos à sua voz, e não se rebelarem contra os seus mandamentos, tanto vocês como o seu rei mostrarão que reconhecem que o Senhor é seu Deus. Mas se vocês rebelarem contra os mandamentos do Senhor e se recusarem a ouvir a sua voz, a mão do Senhor pesará sobre vocês, como fez seus antepassados. Agora fiquem aqui e vejam o maravilhoso feito que o Senhor está prestes a realizar. Vocês sabem que não chove nesta época do ano durante a colheita do trigo. Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuva forte hoje. Assim vocês reconhecerão quão grande foi sua maldade ao pedir que o Senhor lhes desse um rei. Então Samuel clamou ao Senhor, o Senhor enviou trovões e chuva forte naquele mesmo dia, e todo o povo ficou com muito medo do Senhor e de Samuel. Disseram a Samuel: ore ao Senhor seu Deus, por favor, de seus servos, ou morreremos, pois toda a nossa falta acrescentamos o pecado de pedir um rei. Não tenham medo, disse Samuel, certamente agirão mal, mas agora sirvam ao Senhor de todo o coração e não se afastem dele. Não se desvie dele para adorar deuses sem valor, que não podem ajudar ou livrar vocês. Eles são completamente inúteis. O Senhor não abandonará o seu povo, pois isso traria desonra para seu grande nome, pois agradou ao Senhor fazer de vocês o seu próprio povo. Quanto a mim, certamente não pecarei contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Continuarei a lhes ensinar o que é bom e correto. Temam o Senhor e sirvam
a Ele fielmente de todo o coração. Pensem em todas as coisas maravilhosas que Ele fez por vocês, mas se continuarem a pecar, vocês e seu rei serão destruídos. 1 Samuel capítulo 13. Saul tinha 30 anos quando se tornou rei e reinou por 42 anos. Saul escolheu 3.000 soldados do exército de Israel e mandou o restante dos homens para casa. Levou consigo 2.000 desses homens a Micmas e à região montanhosa de Betel. Os outros 1.000 foram com Jonatas, seu filho de Saul, para Gibeá, na terra de Benjamim. Logo depois disso, Jonatas atacou e derrotou o destacamento dos filisteus em Geba. A notícia se espalhou entre os filisteus, então Saul tocou a trombeta por toda a terra, anunciando: ouçam bem, hebreus. E todo Israel ouviu que Saul tinha destruído os destacamentos dos filisteus e que agora eles odiavam os israelitas mais do que nunca. Então os soldados israelitas foram convocados para se unir a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram um exército de 3.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros, tanto guerreiros como grão de areia na praia. Acamparam em Micmas, a leste de Bet-Avém. Os homens de Israel se viram em apuros e, como estavam sendo fortemente pressionados pelo inimigo, tentaram se esconder em cavernas, em matagais, entre rochas, em buracos e em cisternas. Alguns dos hebreus atravessaram o rio Jordão e fugiram para a terra de Gade e de Gileade. Enquanto isso, Saul permaneceu em Gilgal e os homens que estavam com ele tremiam de medo. Saul esperou ali por Samuel durante 7 dias, conforme Samuel havia instruído, mas ele não chegou. Vendo que os soldados abandonavam rapidamente, Saul ordenou: tragam-me o holocausto e as ofertas de paz, e ele próprio ofereceu sacrifício. E ele próprio ofereceu o holocausto. No exato instante em que Saul terminava de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Saul foi ao seu encontro para cumprimentá-lo, mas Samuel disse: o que você fez? Saul respondeu: vi que meus homens estavam abandonando e que o Senhor não chegou no prazo que havia prometido. Além disso, os filisteus estavam em Micmas, prontos para a batalha. Assim pensei, os filisteus estão prontos para lutar contra nós em Gilgal, e eu não pedi ajuda ao Senhor, por isso me senti na obrigação de oferecer holocausto. Você agiu como um tolo, exclamou Samuel. Não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre seu reino sobre Israel. Agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu. Pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou esse homem para ser líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então Samuel partiu de Gilgal, subiu para Gibeá, na terra de Benjamim. Quando Saul contou os soldados que ainda estavam com ele, viu que havia cerca de 600 homens. Saul, Jonatas e os soldados que estavam com eles ficaram em Gibeá, na terra de Benjamim. Os filisteus acamparam em Micmas. 3 grupos que de ataque deixaram o acampamento dos acampamentos filisteus. Um foi para o norte, em direção a Ofra, na região de Sua. Outro foi para o oeste, em Bet-Oron. E o terceiro rumou para a fronteira, acima do vale de Zeboim, em direção ao deserto. Naqueles dias não houve ferreiros na terra de Israel, pois os filisteus
não permitiam que os hebreus fizessem espadas ou lanças. Assim, sempre que o povo de Israel precisava afiar seu arado, enxadas, machados e foices, tinha que levá-lo a um ferreiro filisteu. O custo para afiar um arado ou uma enxada era de 8 gramas de prata, e para afiar um machado, uma foice ou uma ponta de ferro e uma vara de tocar bois, 4 gramas. Por isso, no dia da batalha, ninguém em Israel tinha espada ou lança, exceto Saul e Jonatas. Nesse meio tempo, os filisteus mandaram um destacamento para o desfiladeiro de Micmas. 1 Samuel, capítulo 14. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse a seu escudeiro: Venha, vamos ao lugar onde fica o destacamento dos filisteus. Mas Jonatas não contou a seu pai o que pretendia fazer. Enquanto isso, Saul estava acampado nos arredores de Beá, em volta das árvores de romãs, em Migron, junto com cerca de 600 homens. Entre eles estava Aías, o sacerdote, que levava o colete sacerdotal. Aías era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias, filho de Eli, que tinha servido como sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém percebeu que Jonas havia saído do acampamento. Para chegar ao destacamento dos filisteus, teve que passar por entre dois penhascos. Um se chamava Bozés e o outro Sené. Um ficava ao norte, de frente para Micmas, e o outro ao sul, de frente para Geba. Jonatas disse ao seu escudeiro: Vamos atravessar até o destacamento daqueles incircuncisos. Quem sabe o Senhor nos ajudará, pois nada pode deter o Senhor. Ele pode vencer com muitos guerreiros e também com apenas poucos. Faça o que lhe parecer melhor, respondeu o escudeiro. Eu o seguirei para onde o senhor for. Pois bem, disse Jonas, vamos atravessar e deixar que nos vejam. Lhe disseram: Fiquem onde estão, ou mataremos vocês. Ficaremos parados e não iremos até eles. Mas se disserem: Subam até aqui e lutem, então subiremos. Será o sinal de que o Senhor os entregará em nossas mãos. Quando os filisteus os viram chegar, gritaram: Vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. Então os homens do destacamento gritaram para Jonatas, seu escudeiro: Subam até aqui e nós lhe daremos uma lição. Venha, suba logo atrás de mim, disse Jonas, seu escudeiro. O Senhor entregou os filisteus nas mãos de Israel. Então subiram, usando os pés e as mãos. Jonatas derrubava os filisteus e atrás dele seu escudeiro os matava. Mataram no total cerca de 20 homens numa pequena porção de terra. De repente o pânico tomou conta do exército filisteu, tanto no acampamento como no campo, também nos destacamentos, nos grupos de ataque. Naquele instante houve um terremoto, todos se encheram de terror. Os sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim viram que o imenso exército dos filisteus começou a debandar por todas as direções. Saul ordenou ao povo: façam a chamada e verifique quem está faltando. Quando fizeram a chamada, descobriram que Jonatas, seu escudeiro, não estava ali. Então Saul gritou para Aías: Traga o colete sacerdotal, pois naquele tempo Aías usava o colete sacerdotal diante dos israelitas. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto e a gritaria no acampamento dos filisteus aumentaram. Então Saul disse ao sacerdote: Não precisa mais usar o colete. Então Saul e todos os soldados correram para a batalha e encontraram os filisteus matando uns aos outros. Havia grande confusão por toda parte. Até os hebreus que antes haviam desertado
para o lado dos filisteus se rebelaram e se uniram a Saul e Jonatas e o restante de Israel. Quando os homens de Israel, que haviam se escondido na região montanhosa de Efraim, ouviram que os filisteus fugiram, também os perseguiram. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia, e a batalha continuou até além de Bet-Avém. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul lhes havia imposto este juramento: maldito seja o homem que comer antes de anoitecer, antes que de eu ter me vingado inteiramente de meus inimigos. Por isso, ninguém comeu nada o dia todo, embora tivesse encontrado favas de mel no chão do bosque. Não se atreveram a provar o mel, pois temiam o juramento exigido por Saul. Jonatas, porém, não sabendo do juramento de seu pai, afiou a ponta de uma vara num favo e comeu o mel. Depois de comer, recuperou as forças. Vendo isso, um dos soldados disse: seu pai obrigou o exército a fazer um juramento severo, pelo qual quem comer alguma coisa hoje será maldito, por isso todos estão exaustos. Meu pai trouxe desgraça sobre o povo, exclamou Jonatas. Vejam como recuperei as forças depois de provar um pouco de mel. Se os homens tivessem recebido permissão para comer à vontade do alimento que encontraram entre os inimigos, imagine quantos filisteus mais teriam matado. Os israelitas perseguiram e mataram o filisteu o dia todo, desde Micron até Aijalon, e ficaram cada vez mais enfraquecidos. Naquela noite tomaram apressadamente os despojos da batalha, mataram ovelhas, bois, bezerros e comeram carne com sangue. Alguém foi dizer a Saul: veja, os soldados estão pecando contra o Senhor e comendo carne com sangue. Vocês cometeram um grande pecado, disse Saul. Procurem uma pedra grande e tragam-na para cá. Depois saiam entre os soldados e digam-lhes: tragam os bois e as ovelhas até aqui, abatam os animais e deixem o sangue correr antes de comer, pois pequem contra o Senhor comendo carne ainda com sangue. Naquele dia, portanto, todos os soldados levaram os animais e os abateram ali. Então Saul construiu um altar para o Senhor, e foi o primeiro altar que ele construiu para o Senhor. Depois disse Saul: vamos perseguir os filisteus a noite toda, saqueá-los até amanhecer, destruir até o último dia deles. Seus homens responderam: faremos o que o rei achar melhor. O sacerdote, porém, disse: primeiro vamos consultar Deus. Então Saul perguntou a Deus: devemos ir atrás dos filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Mas Deus não lhes respondeu naquele dia. Então Saul ordenou: todos os comandantes do exército apresentem-se a mim, descubram como e por que aconteceu esse pecado. Tão certo como vive o Senhor, aquele que resgatou Israel, o culpado morrerá, mesmo que seja meu filho Jonas. Contudo, ninguém lhe disse nada. Saul disse a todo Israel: Jonatas e eu ficaremos aqui, e todos vocês ficarão ali. E os homens responderam: faça o que o rei achar melhor. Em seguida, Saul orou: o Senhor, Deus de Israel, mostra-nos quem é o culpado e quem é o inocente. Por sorteio, Jonatas e Saul foram escolhidos como sendo culpados, e o povo foi declarado inocente. E Saul disse: façamos outro sorteio entre mim e Jonatas. E Jonatas foi escolhido como culpado. Diga-nos o que você fez, ordenou Saul. Provei um pouco de mel, confessou Jonatas. Foi apenas uma pequena porção na ponta da minha vara. Estou pronto para morrer. Então Saul disse: sim, Jonatas, você deve morrer. Que o Senhor me castigue severamente se você não for morto por isto.
Os soldados, porém, disseram a Saul: Jonatas conquistou esta grande vitória para Israel. Acaso ele deve morrer? De maneira nenhuma. Tão certo como o Senhor vive, ninguém tocará num fio de cabelo da cabeça dele, pois hoje Deus o ajudou a realizar um grande feito, e assim o povo salvou Jonatas da morte. Então Saul deixou de perseguir os filisteus e eles voltaram para a sua terra. Depois que Saul havia se firmado como rei de Israel, lutou contra seus inimigos ao redor, contra Moabe, Amon, Edom, contra os reis de Zobá e contra os filisteus, e para qualquer lado que se voltava, era vitorioso. Realizou grandes feitos e derrotou os amalequitas, livrando Israel de todos que haviam saqueado. Os filhos de Saul eram Jonatas, Isbosete e Malquissua. Também tinha duas filhas, Merabe e a mais velha, Merabe a mais velha e Mical a mais nova. A esposa de Saul se chamava Ainoã, filha de Ahimaás. O comandante do exército de Saul era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis, pai de Saul, Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Os israelitas lutaram ferrenhamente contra os filisteus durante toda a vida de Saul. Por isso, sempre que Saul via um jovem forte e valente, logo convocava para seu exército. Salmos 57. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. Em ti me refugio, à sombra de tuas asas me esconderei, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, ao Deus que cumpre seus propósitos para mim. Dos céus ele enviará socorro para me salvar, e envergonhará os que me perseguem. Meu Deus enviará seu amor e sua fidelidade. Estou cercado de leões ferozes, ansiosos para devorar suas presas humanas. Seus dentes são como lanças e flechas, sua língua corta como espada afiada. Se exaltado, ó Deus, acima dos mais altos céus, que a tua glória brilhe sobre toda a terra. Meus inimigos me prepararam uma armadilha. Estou exausto de tanta angústia. Abriram uma cova profunda em meu caminho, mas eles próprios caíram nela. Meu coração está firme em ti, ó Deus, meu coração está firme. Por isso canto louvores a ti. Desperta minha alma, despertem lira e harpa. Quero acordar e o amanhecer com minha canção. Eu te darei graça, Senhor, por meio dos povos. Cantarei louvores a ti entre as nações, pois o teu amor se eleva até os céus, a tua fidelidade alcança as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos mais altos céus, que a tua glória brilhe sobre toda a terra. Salmos 58. Vocês, governantes, sabem o que significa justiça? Acaso julgam o povo com imparcialidade? De modo algum. Tramam injustiça em seu coração e espalham violência por toda a terra. Os perversos são pecadores desde o ventre materno. Mentem e se corrompem desde o nascimento. São venenosos como serpente, como cobras que se fazem de surdas para não ouvir a música dos encantadores, ainda que eles toquem com habilidade. Quebra os dentes dos perversos, ó Deus, despedaça, Senhor, a mandíbula desses leões, que despedacem como água em terra sedenta, que se tornem inúteis as armas de suas mãos,
que sejam como lesma que se desmancha em lodo, como a criança que nasce morta, que nunca verá o sol. Deus os eliminará, tanto os jovens como os velhos, mais depressa que um fogo de um espinho esquenta uma panela. O justo se alegrará quando vir a vingança contra a injustiça, no sangue do perverso lavará os pés. Então, por fim, alguém dirá: de fato, há recompensa para o justo. Com certeza, há um Deus que faz justiça na terra. Salmo 59. Livra-me de meus inimigos, ó Deus. Protege-me dos que vieram me destruir. Livra-me dos criminosos. Salva-me dos assassinos. Armaram uma emboscada para mim. Inimigos ferozes estão à minha espera. Senhor, embora eu não tenha pecado, nem os tenha ofendido, sou inocente, mas eles se apressam em me atacar. Desperta, vi o que está acontecendo e ajuda-me. Ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta e castiga as nações. Não tenhas misericórdia dos traidores perversos. Eles saem à noite, rosnando como cães ferozes, enquanto rondam a cidade. Ouve as coisas imundas que lhes saem da boca, suas palavras cortam como espadas. Afinal, quem nos ouvirá? Dizem com desprezo, mas tu, Senhor, ris deles, zomba das nações. És minha força, em ti espero, pois tu, ó Deus, és minha fortaleza. Em seu amor, meu Deus, estará comigo, permitirá que eu triunfe sobre meus inimigos. Não os mate para que meu povo não se esqueça depressa. Dispersa-os com teu poder e derruba-os, ó Senhor, nosso escudo, pelas coisas pecaminosas que dizem, pelo mal que há em seus lábios, que sejam apanhados em seu orgulho, em suas maldições e mentiras. Destrói-os em tua ira, extermina-os por completo. Então o mundo todo saberá que Deus reina em Israel. Eles saem à noite, rosnando como cães ferozes, enquanto rondam a cidade. Andam à procura de alimento, mas vão dormir insatisfeitos. Eu, porém, cantarei sobre o teu poder. Cada manhã cantarei com alegria sobre o teu amor, pois tu tens sido minha fortaleza, lugar seguro. Ó minha força, a ti canto louvores, pois tu, ó Deus, és minha fortaleza, o Deus que mostra amor por mim. Glória a Deus por esta leitura de hoje. Que o Senhor Jesus continue abençoando você e toda a sua família de maneira singular. Amém.